Boa tarde. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre o que é uma empresa propriamente dita. Vamos falar sobre um conceito muito importante que é sobre moral, definir o que é moral, o que é ético, né? Porque quando a gente trabalha direito do consumidor, a gente tem que analisar o que é moral, o que é ética, né? Que entra na parte do direito, né? E vamos falar um pouco também sobre a importância da economia, né? A estrutura de funções de uma empresa, né? E conceitos também que que abrange muitos outros fatores da nosso Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, para a gente começar falando sobre o que é uma empresa, né, nós temos que entender que o direito do consumidor se aplica a ela, né, com deveres, né, que ela tem que passar através dos valores que a empresa tem, né, para no que ela é, né, para os seus clientes. Com isso, ela sente a necessidade, né, de fornecer informações corretas sobre o produto que ela está vendendo ou serviço, né, de forma moral, de forma ética, né? E aí a gente vai começar a entender o que é moral, o que é ética, certo? Vamos lá. Definição e tipo de empresa, né? Nós temos alguns tipos de empresas e definições do que é uma empresa. Ó, uma empresa é uma organização viva. Ela é viva porque ela é formada de pessoas e está em constante mudança, né? Ela pode ser tanto de bens como de serviço e ela é dentro do mercado, né? E existem vários tipos de microempresas, né? Desde corporações, grandes corporações, até micro empreendedor individual, né? Então é importante a gente entender o que é o conceito de empresa e de organização, né? Porque a gente fala assim, organização, usa o termo organização, mas uma empresa, ela para poder funcionar, ela é organizada. Ela existe um organograma, ela existe padrões, ela existe valores, existe uma missão, existe uma visão, né? Para onde ela quer, onde ela aponta. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Sobre as estruturas e a função de uma organização. Olha, as empresas têm uma estrutura organizacional que envolve diferentes departamentos. Olha, uma empresa é algo vivo. Então, se ela é algo vivo, ela vai ter um organograma bem montado, onde tem pessoal da vendas, pessoal do marketing, pessoal das finanças, né? E sempre apontando para aquele cliente, né? Todos trabalhando em conjunto para o seu produto, né, agregando valor ao seu produto para o cliente. A finalidade do negócio sempre vai ser o cliente, né, e vai ser o lucro. Porém, o que é mais importante dentro de uma organização são as pessoas que compõem essa organização, né? Então, por isso, ela é uma estrutura viva e está em constante mudança, né? É importante a gente saber disso. Então, vamos lá. As empresas têm uma estrutura organizacional que envolve diferentes departamentos, como vendas, marketing, finanças, cada um com funções específicas que ajudam na operação e no sucesso do negócio. Então, a gente consegue entender o que é uma estrutura organizacional com esse conceito, né? E todas as empresas, ela tem todas as pessoas que compõem a empresa e todas as empresas, ela está incluída dentro de um mercado, né? De um mercado. E esse mercado, ele é impulsionado pela economia do país. Então, as empresas desempenham um papel crucial na economia desse país. Ela gera emprego, ela contribui para uma renda nacional, ela é impulsionada por desenvolvimentos econômicos e ela inova, né? E além disso, ela cria uma concorrência que é bom para o negócio, uma concorrência, né? Então, a importância da economia para uma empresa é essa. A empresa desempenha um papel crucial na economia, gerando os empregos, contribuindo para uma renda nacional, impulsionando o desenvolvimento econômico por meio da inovação e da competitividade que essa empresa gera no mercado, né? Vamos falar um pouco sobre a empresa agora, voltando ao direito do consumidor. Olha, quando a gente fala direito do consumidor, a gente sabe que é muito amplo, né? Então, o que é direito do consumidor? Ele é um conjunto de normas que visa proteger interesses dos consumidores, garantindo direitos básicos como informações adequadas, segurança do produto e serviço,
Então, nós entendemos aqui que o conceito é o conceito de direito do, né? E qual é a legislação que rege esse direito do consumidor, né? Então, nós começamos falando sobre direito do consumidor, o que é, né? Nós falamos o que é uma empresa, o que é um produto, o que é um serviço, né? O que é o consumidor, e agora nós vamos falar sobre a legislação que é relevante, que trata especificadamente do Código de Defesa do Consumidor. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor é a principal legislação que regulamenta as relações de consumo, assegurando direitos estabelecidos, deveres para com fornecedores e consumidores. Lembrando que falei na aula passada que esse Código de Defesa do Consumidor ele tem que estar lá visível na empresa, né, de preferência no caixa, de preferência em um local visível, onde o cliente tem total autonomia para chegar e pedir esse Código de Defesa do Consumidor e ler, e analisar, e conhecer os seus direitos. Normas de direito do consumidor são garantias práticas e justas, né? Para produtos, para vendas de produtos e serviços. Por que ela é justa? Porque ela começa a criar um padrão. No Brasil começou a criar um padrão. Isso inclui ter atenção na reclamação, por isso é importante o pós-venda, e atender os consumidores de forma ágil e correta, de acordo com os valores que a empresa passa, né? E sempre manter um canal aberto para feedback, ou seja, esse canal aberto é o pós-venda, né? O pós-venda ele sempre está alinhado com feedback para poder saber como foi a venda, como foi o produto, como foi a parte técnica de treinamento que esse vendedor possuiu e ele externou naquele momento, né? E adotar essas práticas protege a empresa e gera confiança, né? E lembrando que a melhor propaganda que existe é aquele boca a boca, né? Que uma pessoa fala para outra a respeito da empresa, né? E a gente vai falar deveres com esse consumidor desse assunto. Olha, é fundamental, né? A gente é uma empresa assegurar a qualidade de seus produtos, né? Ela tem que oferecer um produto de qualidade. Senão, não tem razão da empresa estar vendendo aquele produto. Ela acredita que aquele produto é viável e aquele produto é de qualidade, né? Isso significa realizar testes e inspeções regulares para evitar falhas e garantir a satisfação do cliente. Eu já cansei de ver grandes empresários comprando produtos da concorrência, porque ele quer saber se o produto da concorrente é melhor do que o dele. Então, é normal isso no mundo dos negócios, né? E outra coisa, existe até vários filmes que os próprios donos de empresa compram seus próprios produtos para que quando ele chega em sua casa, ele vê como é que está a embalagem, ele vê como foi a venda toda do produto, até rastrear o produto, até chegar na casa dele. Então, isso tudo faz parte do nosso direito do consumidor e é fundamental e assegura a qualidade do produto e do serviço que a empresa está oferecendo. As empresas têm o dever de oferecer garantia. Todas elas têm o dever de oferecer uma garantia estendida. Muitas vezes você compra garantia estendida, né? Além de serviço de assistência técnica eficiente. Isso ajuda a resolver problemas e fortalecer relações de confiança com os consumidores. Lembrando que para devolução temos de 7 a 30 dias, temos a garantia estendida, que pode ser optada pelo cliente, ele comprar essa garantia estendida. Lembrando que também, né, na especificação desse produto, lá consta os locais que tem assistência técnica locais para esse produto, né? Cada cidade tem uma assistência técnica. Caso a cidade não esteja, você pode enviar para a mais próxima, via correio, não vai pagar nada e ela vai retornar o seu produto em perfeitas condições, né? Se for o caso, até indispensável que todas as empresas e as informações dessa empresa sobre produtos sejam claras e verdadeiras. Isso inclui descrição dos produtos, as condições de uso e os preços, evitando os enganos e mal-entendidos. O grande problema hoje no Brasil e nas empresas de varejo, principalmente mercados, são a precificação, problemas com preço. Ou seja, na promoção está um valor, e na gôndola, quando eles falam, está outro valor, né?
Gera um problema e uma insatisfação para o cliente tão grande que o cliente ele sabe, ele já vai comprar o produto sabendo que se ele encontrar um preço divergente lá, o preço que está lá é o preço que ele vai levar o produto, né? Outra coisa também que eu quero ressaltar muito, que é proibido no nosso país, o Código de Defesa do Consumidor fala isso, é sobre a venda casada. Muitas vezes você tem um produto que tem dois códigos de barra, mas ele é unido, e aí eles querem vender o produto junto. Não pode. Se tem código de barra, tem que ser produtos separados, né? Então a gente tem que ter essa informação, tem que ter a precificação correta para evitar enganos e mal entendido, porque o foco total é o nosso cliente, né? Então as informações têm que ser claras e ser verdadeiras. E aí, para que as informações sejam claras e verdadeiras, eu gostaria de saber de vocês o que é ética e o que é moral. Se vocês entendem um pouco sobre ética e moral, gostaria que vocês pensassem agora com carinho sobre o que é ética e sobre o que é moral. Então, para que a gente entenda o que é moral, moral refere-se a um conjunto de valores e princípios que guiam o comportamento humano, determinando o que é certo e o que é errado em uma sociedade. Então, quando a gente fala de moral, a gente fala de algo certo e errado e em uma sociedade que a pessoa está incluída, né? Então, moral refere-se a um conjunto de valores e princípios que guiam o comportamento humano, determinando o que é certo e o que é errado em uma determinada sociedade. Então, quando a gente sabe o que é moral, fica muito fácil a gente descobrir o conceito de ética. Ó. E ética? Ética, por sua vez, é uma reflexão crítica sobre os conceitos de moral, discutindo e analisando comportamentos e decisões, e é uma busca constante pelo bem agir e pela justiça nas relações. E a gente começa já a entender o que é ética e o que é moral. Bem, moral, ela fala sobre a sociedade, a pessoa está dentro da sociedade e o que é certo naquela sociedade é moral, né? E o que é ética? Ética é uma reflexão crítica sobre aquele conceito de moral, se é certo ou se ele é errado.